Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Premier League e para falar especificamente sobre o Manchester United. Afinal de contas, foi uma semana muito importante para o United com duas vitórias em jogos grandes, né? Contra o Tottenham, depois contra o Manchester City. E mais do que isso, duas vitórias com atuações muito positivas, com pelo menos parte dos jogos em um nível excelente. Então fica a grande questão aí, o grande questionamento. Qual é o real nível desse Manchester United? Qual é a real evolução? Se isso serve como um parâmetro para a gente projetar um nível de atuação um pouco mais regular, num nível acima? Enfim, acho que são vários os questionamentos que podem ficar e o vídeo a gente pode falar sobre alguns desses pontos que foram tão positivos ao longo da semana. Deixa aqui o convite para você participar, você se inscrever, é só clicar aqui, você já sabe, se inscreve aí se você ainda não se inscreveu. Também ative o sininho da notificação, curta, comente, deixa aí o seu pitaco na caixa dos comentários. Vamos falar então sobre esse Manchester United. Se a gente for pegar o jogo contra o Tottenham, o United teve um controle muito grande, teve uns 20, 30 minutos no primeiro tempo de um nível altíssimo, jogando muito bem, encurralando a saída de bola do adversário, não deixando o Tottenham ficar à vontade, não deixando o Tottenham nem trabalhar a bola e nem acelerar, já que tem sido um time que tenta jogar de uma forma um pouco mais direta. Aí a gente pode começar a pesar pontos positivos, ao mesmo tempo algumas fragilidades do United. Aquele jogo foi um exemplo de como o Manchester United já produziu para matar a partida rapidamente, poderia ter matado o jogo com 2, 3 gols ali no primeiro tempo, e tomou susto, viu o jogo se complicar depois, justamente por não ter definido. Mas, nesse caso, acho que é muito mais importante do que uma eventual perda de pontos, e o United já passou por isso algumas vezes na temporada, de oscilar dentro dos jogos, mas até mais importante do que isso é olhar para o nível de produção contra adversários relevantes. Então a gente viu o Rashford principalmente produzindo muito, criando a partir da ponta esquerda, circulando pelo ataque, e é um ataque móvel, né? Tanto contra o Tottenham, na ocasião com o Greenwood jogando, depois já com o Martial contra o Manchester City, mas a ideia é de um ataque leve. O retorno do Lingard para jogar como esse meia central à frente dos dois volantes que estão jogando bem. Aí está um outro sintoma, possivelmente, muito interessante, né? Porque McTominay crescendo, Fred se recuperando. A recuperação do Fred pode ser muito importante para o Manchester United. Ele chegou como um meio-campo que poderia acrescentar muito, se firmar, porque qualidade para isso ele tem. O Fred tinha, em tese, tudo para se encaixar muito bem dentro da Premier League, porque ele é um jogador que tem a dinâmica, a aceleração, ele tem a agilidade, ao mesmo tempo ele tem o ritmo para uma marcação mais forte, mais imediata, essa intensidade de jogo. Ele fica confortável quando pressionado, porque ele tem qualidade para isso, mas é claro que tem todo um processo de adaptação. E no primeiro momento ele foi mal tecnicamente, depois perdeu espaço, vinha meio fora do radar do Manchester United, e essa última semana foi muito boa para ele, resgatando confiança, que talvez seja o primeiro passo para tentar recuperar o jogador que pode sim acrescentar. E o McTominay tentando também se desenvolver para virar uma peça importante na saída de bola, no primeiro passe, na recuperação de bola à frente da defesa. Então o United teve, a partir de peças questionáveis, uma semana boa, e peças questionadas muito pelo próprio desempenho delas. Então, se a gente for pensar um trio central que tem McTominay e Fred atrás do Lingard, os três já tiveram momentos de questionamentos dentro do Manchester United. Bem, o McTominay tem uma expectativa inferior, porque não foi uma contratação, um cara que chegou badalado e tudo mais. Ele chegou a ter um período interessante quando o Mourinho projeta para a equipe, depois oscila também, entra e sai do time, ok? Mas esse trio fez parte das melhores atuações do Manchester United agora, se a gente olhar para essa última semana. Com a velocidade, a aceleração do Daniel James de um lado, com a capacidade de definição que o Rashford acrescenta e com liberdade para vir do lado para dentro, acho que o Rashford tende a ficar até mais à vontade. Eu já cheguei a falar sobre isso algumas outras vezes, tuitei também. Eu vejo o Rashford muito como aquele jogador que talvez funcione melhor como um segundo atacante. Nem ponta, nem 9 sozinho. Mas nem sempre vai existir um sistema para atuar dessa forma. E é interessante que, caso ele jogue na ponta, como tem acontecido, que ele tenha liberdade para circular, porque ele tem facilidade para conduzir a bola, mas ao mesmo tempo não é interessante que ele fique preso a um lado do campo. É muito mais interessante que ele tenha essa liberdade para circular. Traz para dentro, conduz a bola, bate trazendo da esquerda para dentro para chutar de perna direita, pega muito bem na bola. Ao mesmo tempo pode inverter posicionamento com a referência, e o Martial não é exatamente esse 9 fixo também, assim como o Greenwood que jogou também não é. Então é um ataque móvel. Agora, o grande ponto que fica é por que o Manchester United
jogou muito bem em 2 jogos grandes e no restante da temporada ainda é um time nada confiável. Acho que passa muito por adaptação específica a determinados adversários. E aí isso me leva a crer que é um United que tem mostrado, e aí é mérito também para o Solskjaer, é um problema e ao mesmo tempo é uma virtude, mas acho que tem um lado do mérito que é, o Solskjaer tem sido um treinador que tem mostrado uma capacidade de adaptação nos jogos grandes que tem funcionado, estrategicamente falando. Vamos lembrar, por exemplo, da partida contra o Liverpool, né? Quando o Liverpool perde os 100% de aproveitamento nessa Premier League, teve muito de como o United se adapta ao sistema do adversário, ao funcionamento do adversário para limitar os pontos fortes e tentar competir a partir daí. E funcionou naquela partida, tem até um vídeo sobre aquele jogo, estrategicamente falando, aqui no canal, vou deixar aqui na descrição. Mas, então é um time do Manchester United que tem conseguido se adaptar nos jogos grandes para ser muito rápido nos contra-ataques, para incomodar cada transição ofensiva, tem jogadores com essas características e tem conseguido se sustentar defensivamente também. E aí acho que vale um destaque muito grande para o Wan-Bissaka. O Wan-Bissaka é um lateral fenomenal defendendo. Ele ainda tem muito que evoluir ofensivamente, ele já tinha mostrado isso no Crystal Palace, mas essas 2 atuações dele, primeiro contra o Tottenham e depois principalmente contra o Manchester City, são atuações de um lateral que defensivamente está num nível altíssimo, brilhante. Agora, e em outros cenários, né? E quando o Manchester United precisar jogar mostrando um repertório ofensivo maior para controlar os adversários, para tentar furar as defesas, aí talvez siga sendo o grande desafio para o time ser mais convincente, para conseguir apresentar um futebol melhor e deixar menos pontos bobos pelo caminho. A gente já viu o United ter trechos bons de jogos contra diversos níveis de adversários dentro da Premier League, mas não nos 90 minutos, e aí isso acaba muitas vezes custando pontos. E acho que segue sendo o grande ponto em relação a desafio para o Manchester United. Porque da mesma forma que é uma virtude para o Solskjaer mostrar uma capacidade de adaptação estratégica para bater de frente com adversários do nível mais forte dentro da Premier League, não adianta tanto assim se você não conseguir pontuar o suficiente quando você for o principal protagonista. E acho que aí essa questão de ser protagonista não necessariamente deva ser uma questão só de ficar mais tempo com a posse da bola. O United pode ser um time extremamente vertical também, desde que continue sendo sólido, mantenha concentração para ter essa intensidade e castigar os adversários a partir de recuperações de bola, a partir de acelerações, sabendo que nem todo adversário vai ficar desconfortável com você subindo para marcar, porque às vezes ele vai ser um time que vai tentar uma bola longa e entregar a bola de volta para o Manchester United não vai ser algo prejudicial para a estratégia de algumas das equipes. É diferente de você jogar contra o Manchester City, em que a base do jeito de jogar passa pelo controle da posse da bola, passa por como você vai se organizar com a bola. E o United teve um mérito muito grande aí também, que foi castigar algo que tem sido um problema grande do Manchester City, né? As transições defensivas. O Manchester City perde a bola, não consegue evitar contra-ataques, não consegue recuperar a bola rapidamente e facilmente é castigado. Isso ficou muito evidente no primeiro tempo do derby, em que o United tem um período ali em que consegue vários contra-ataques perigosos, criando chances, poderia ter ampliado, poderia ter feito mais gols, porque o Manchester City parecia entregue a cada bola perdida. E talvez esse seja o ponto mais gritante. É claro que a gente tende a falar do Manchester City e citar questões individuais, por exemplo, questão de zaga, falta de opção, isso é verdade, mas acho que tem um componente muito forte coletivo aí também para explicar o fato do time de uma hora para outra passar a ser mais vulnerável. E essa vulnerabilidade não depende apenas do nome de quem está lá atrás, e sim de como toda a engrenagem funciona ou deixa de funcionar. No derby, acho que isso ficou bastante evidente e isso vai mostrando o porquê do Manchester City ter ficado tão para trás em relação à tabela. Uma tabela que tem de fato uma vantagem gigante do Liverpool, tem o Leicester que segue brilhando e agora o Manchester City cada vez mais distante do sonho de um tricampeonato consecutivo. Então é isso. Acho que do ponto de vista do Manchester United tem alguns fatores muito relevantes, a recuperação dos meio-campistas, o bom rendimento do Rashford, um ataque móvel para castigar os adversários nas transições, uma lateral direita que tem mostrado um nível defensivo excepcional com o Wan-Bissaka, são alguns dos pontos desse Manchester United que teve uma semana que dá para dizer sim que foi a melhor do clube na temporada. Deixa aí o seu comentário, o que você achou desse United? Você acha que dá para acreditar que esse vai ser o padrão de atuação do United a partir de agora? Ou é apenas algo específico para os grandes jogos? Qual é o grande desafio? Deixa aí, fica à vontade, participe nos comentários. Um abraço, se inscreva aí, um abraço, até a próxima.